Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, os meus cumprimentos. Sr. Presidente, eu tenho vários assuntos sobre os quais gostaria de ouvir o Sr. Ministro, não com discursos, mas com factos, porque nós já ouvimos o Sr. Ministro discursar várias vezes sobre isto, de factos temos poucos. Eu não sei se a Sra. Presidente prefere que eu coloque os temas um a um ou se coloque já em cima da mesa os vários temas, embora corremos o risco do Sr. Ministro de dispersar e falar de outra coisa e não o falar Sr. Ministro vai tomar notas e, portanto, vamos usar este modelo. Se depois o Sr. Deputado não se considerar esclarecido, fazemos uma segunda abordagem. Vou dizer sobre o que é que nós gostaríamos de respostas concretas, Sr. Ministro. Primeiro, gostaríamos de saber qual foi a decisão concreta tomada pela Comissão Europeia. Decisão. O Sr. Ministro falou aqui que havia um risco de condenação. Nós gostaríamos de saber se houve ou não alguma decisão. Tanto quanto sabemos, não houve. Ou se houve, pelo menos o Comissário Almunia não sabe. E, portanto, presumimos que o Governo atuou com base numa presunção de algo que poderia acontecer. Gostaria que o Sr. Ministro confirmasse isso. Há alguma decisão concreta da União Europeia no sentido de considerar ilegítimas as ajudas de Estado, sim ou não? Porque, enfim, o Sr. Ministro falou em várias conversas telefónicas, mas dados concretos, decisões concretas, nenhuma. O que sabemos é que o Tratado de Financiamento da União Europeia considera que a proibição das ajudas de Estado às empresas não é absoluta. E, designadamente, uma questão decisiva, prevista, aliás, no artigo 346 desse Tratado, é que qualquer Estado-membro pode tomar as medidas que considere necessárias à proteção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionadas com a produção ou comércio de armas, munições e material de guerra. Ora, é precisamente o caso dos estaleiros navais de Viana. Os estaleiros navais de Viana tinham uma encomenda de 8 navios de patrulha para a Marinha Portuguesa, 2 foram cumpridos, já havia matéria-prima para continuar a encomenda, só que em 2012 o Governo cancelou-a. E, portanto, por falar em machadadas, o Sr. Ministro não considera que o cancelamento da encomenda dos navios de patrulha por parte da Marinha, por decisão do seu Governo, foi uma valente machadada na possibilidade de viabilização dos estaleiros? Considera sim ou não? O que é que levou o Governo a tomar essa decisão? Porque é que o Governo não invocou, perante a União Europeia, o facto desta empresa ser estratégica do ponto de vista da defesa nacional? Porque não o fez. Sabemos que não o fez. Porque é que não o fez? Segunda ordem de questões. Contrapartidas. Pela aquisição dos submarinos por parte do Estado português, os estaleiros navais de Viana beneficiariam de contrapartidas no valor de 632 milhões de euros. Beneficiaram de alguns equipamentos que, enfim, considerados sobreavaliados, no valor de 232, eu posso precisar, mas em todo o caso o que se sabe é que pelo menos 400 milhões de euros de contrapartidas nunca foram prestadas. Pergunto o que é que o Governo fez para recuperar essas contrapartidas, para além de uma atrapalhada que envolveria um suposto hotel no Algarve, que depois também, enfim, ficou em nada. Gostaria de saber o que é que o Governo fez, para além de extinguir a Comissão de Contrapartidas, o que é que o Governo fez para que os estaleiros beneficiassem daquilo que tinha sido contratualmente assumido com o Estado português. Terceira questão. O Sr. Ministro acabou de reconhecer, aquilo que já todos sabemos, é que os estaleiros receberam um adiantamento para construir os asfalteiros, mas não construíram os asfalteiros. Responsabilidades é que foram apuradas por isso? A administração dos estaleiros foi nomeada por Vossa Excelência. Quando o Sr. Ministro se apercebeu de que os estaleiros tinham recebido o dinheiro para construir os asfalteiros e não construiu os asfalteiros, que atitude é que tomou? Responsabilizou alguém? Sim ou não? Como é que o Sr. Ministro avalia a atuação da administração dos estaleiros navais de Viana para obter novas encomendas? Designadamente é sabido que chegou a haver um acordo para a construção de 2 navios hotel para a empresa Douro Azul, que inclusivamente em 2012 um dos elementos da administração se terá demitido devido à inércia do Conselho de Administração, que terá levado à perda desse contrato, que aliás foi para a Martifer, para a Navalria. O que é que o Sr. Ministro nos tem a dizer acerca disso? Não acompanhou este processo? Se acompanhou,
como é que avalia a atuação da administração neste caso. Atlântida. O Sr. Ministro já lamentou a situação a que se chegou, ou seja, os estaleiros navais construíram o navio e depois ficaram com ele, ainda tiveram que indemnizar a região autónoma por decisão de um tribunal arbitral, e as coisas ficam assim, Sr. Ministro. O que é que o Governo fez para apurar responsabilidades por essa gravíssima lesão dos interesses do Estado português? Foi feita alguma coisa? O quê? Finalmente, a questão da concessão. Há algum compromisso da Martifer de prosseguir a construção naval, a indústria de construção naval, nas instalações dos estaleiros navais de Viana? Há ou não? Se há, nós não conhecemos. O que sabemos é que a Martifer vai pagar 14 cêntimos por mês por metro quadrado pelas instalações dos estaleiros navais de Viana, herdou a empresa Livre Trabalhadores, porque o Governo chamou a si esse problema para que a Martifer não tivesse de se preocupar com ele, contrariando as regras da transmissão de empresas. Qualquer transmissão de estabelecimento ou transmissão de empresa implica a transmissão dos respectivos contratos de trabalho. O Sr. Ministro resolveu esse problema à Martifer, fez-se a concessão a um preço irrisório, não foram seguidas as regras da contratação pública, isso foi aqui admitido pelo Procurador João Cabral Tavares, que o Sr. Ministro, que evidentemente é um Procurador do Ministério Público de carreira, mas pouco tempo antes tinha exercido um cargo político por nomeação do PSD, que foi do Secretário-Geral da Assembleia da República, e portanto ele não está ali na qualidade de magistrado, não está nessa função. Bom, e nós então ficamos a perceber porque é que não seguiram as regras do concurso público, porque obviamente teriam de se proceder, nos termos legais, à transmissão dos respectivos contratos de trabalho. E, portanto, o Governo intencionalmente poupou a Martifer a esse incómodo de ter de herdar contratos de trabalho, assim herda as instalações a um preço irrisório e não tem encargos laborais, a não ser os dos trabalhadores que agora venha a contratar, sendo que eu gostava de saber qual é a garantia de que a Martifer vai prosseguir a indústria da construção naval nas instalações dos estaleiros navais de Viana do Castelo, sendo reconhecido que essa indústria é estratégica para o nosso país. São estas as questões, Sra. Presidente, como vê, não gastei os 10 minutos, espero que haja da parte do Sr. Ministro respostas objetivas a estas questões. Muito obrigado. Presidente, como disponho de tempo, e sem prejuízo, obviamente, da segunda ronda, mas eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse, ao menos, um ato que a administração, por si nomeada, tenha feito positivo para os estaleiros navais de Viana. Porque o Sr. Ministro já nos descreveu que de 2005 a 2011 foi uma desgraça. Eu não o desminto. Não o desminto. O que se passou com a Atlântida foi uma desgraça. O que se passou com o Douro Azul foi outra desgraça. Diz o Sr. Ministro que se o negócio fosse por diante também era outra desgraça. Contrapartidas, mais uma desgraça. Ou seja, de 2005 a 2011 só aconteceram desgraças. De 2011 para 2014 passaram 3 anos, não houve desgraças nem o contrário disso. A única coisa que sabemos é que a administração fez um périplo à volta do mundo. Presumimos que as pensas da empresa. Resultados zero. E, portanto, gostaríamos de saber, de 2011 a 2013, para além do Governo ter decidido extinguir a empresa, assumir os encargos decorrentes das rescisões com os trabalhadores, ou seja, não havia 6 milhões para construir os asfalteiros, mas houve 30 milhões para pagar indemnizações. Eles apareceram. E, portanto, o Sr. Ministro não nos explicou porque é que de 2011 a 2014 não se executou o contrato dos asfalteiros. E porque é que a empresa dispunha de aço para a construção dos patrulhões que foi vendido como sucata à Martifer. Portanto, quando se sabe, quais foram os atos da administração, nomeada por si, desde 2011, fazer um périplo à volta do mundo, não construir os asfalteiros e não dar nenhuma explicação credível para a não construção dos asfalteiros. Passaram 3 anos. Nada a ter feito para os contrapartidos. O Sr. Ministro diz que já não havia nada a fazer, que é, enfim, no mínimo duvidoso. Como é que o Estado português
abdica de 400 milhões de euros de contrapartidas, a que tinha direito contratualmente, invocando o facto de haver um litígio com a empresa. Peço imensa desculpa. O outro ato da administração foi vender como sucata à Martifer o aço que tinha sido adquirido para construir os patalhões que afinal já não se construíam, sendo certo que esse aço afinal não servia para os taleiros navais eram sucata, para vender eram sucata, mas para a Martifer já não é sucata. E já podem servir para construir os navios da Douro Azul. E portanto gostaria ao menos que o Sr. Ministro nos dissesse, diga lá, um ato positivo que tenha sido feito pela administração por si nomeada. O último comentário, Sra. Presidente. Eu não pus em causa a idoneidade do Dr. João Cabral Tavares, mas o que eu contesto é essa ideia de que é o Ministério Público, é um magistrado do Ministério Público. Muito bem, isso será a mesma coisa que dizer que está aqui, como deputado do PSD, o Sr. Dr. Juiz Ilustre Fernando Negrão. É um juiz ilustre, prestigiadíssimo, mas não está aqui nessa qualidade. Está aqui como deputado do PSD. E, portanto, o Sr. Dr. João Cabral Tavares, enquanto júri do concurso e enquanto secretário-geral da Assembleia da República que foi, não estava aqui como magistrado do Ministério Público. Estava aqui no exercício de um cargo de nomeação governamental. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nomeação governamental, peço desculpa, nomeação da Presidente da Assembleia da República, agora sim governamental.